Então sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da nova temporada do Pod da Gramado, cara. Estou aqui com meu amigo... Esse nome? Mudou, meu. É que a gente tinha gravado antes, agora a gente tá... A gente vai, não vai contar vamos contar tudo, então. Tá bom. É fake. É fake, a gente já falou sobre isso. Aí. Mas a ideia, cara, é que a gente consiga... Aquele papo que a gente tem esporadicamente quando a gente se liga em uma sexta-feira a cada 6 meses do ano, que deveria ser uma vez a cada 15 dias, mas tudo bem. É essa ideia, cara, que a gente fale um pouco sobre as pessoas que estão por detrás das mentes que fazem a Gramado Summit de certa forma. Para quem não conhece o Andreva, ele ficou responsável pelo palco Divergente na Gramado Summit Punta del Este, e foi um palco um tanto quanto diferente, né? Um tanto quanto curioso. E aí a gente vai bater esse papo aqui, então, Candreva, muito bem-vindo. Muito obrigado. Olha aqui, o maior futurista do Uruguai. Aparentemente tem 1, 2, 3, talvez. Eles estão viajando nessa época do ano. Cara, o que eu queria te perguntar primeiro, velho? Startups é um good deal? Não. Por quê? A verdade é o seguinte, estatisticamente, se a gente for falar, realmente não é, né? Evidentemente que a gente tem exceções, você tem startups que tem fundadores brilhantes, você tem startups que conseguem resolver coisas de uma maneira incrível. Tanto é assim que elas se tornaram gigantescas. Exemplos não faltam, a gente não precisa nem listar, mas tem vários. Mas se você olhar estatisticamente, a gente tem, se eu não me engano, a última estatística que eu lembro é que 3 em cada 1000 chegam no segundo ano de vida. Não quer dizer que chegam bem, quer dizer que existem depois de 2 anos. Ou seja, não dá para dizer que isso é um bom negócio. Se você pegar uma estatística parecida, por exemplo, com uma padaria, muito provavelmente ela vai parecer um negócio melhor. Agora, é evidente que quando a startup dá certo, quando ela encaixa, quando ela consegue vencer todo esse tipo de dificuldade, são inúmeras, de fato, ela pode atingir patamares absurdos com a padaria ou um negócio de economia real, muito provavelmente nunca atingiria. Mas, em geral, não é um bom negócio, não. Cara, e o que é? Porque isso é uma parada que às vezes parece muito simples para quem está inserido em um, vamos colocar, ecossistema de inovação, mas eu sempre penso que grande parte do que a gente faz é tentar explicar para quem não faz parte de um ecossistema de inovação o que são esses termos, esporadicamente, que a gente aborda em um evento como a Gramado Summit. Futurismo. O que é isso, cara? Não, sabe o que é legal que você colocou? Porque eu tenho um combinado, dou aula, eu tenho um combinado com os alunos de que toda vez que a gente falar alguma coisa que eles não sabem o que é, eles levantem a mão. 100% das vezes eles têm que levantar a mão, não importa quantas vezes forem. Porque, obviamente, quanto mais vezes levantar a mão, mais está valendo a pena aquele tempo para os dois. Entregando um tempo para que alguém aprenda alguma coisa nova. Né? A mesma coisa ao contrário. Se começar a falar de um tema que eles dominam, eu vou levantar a mão provavelmente 100% do tempo para aprender o máximo que der sobre aquele tema. Tem uma aluna nossa, inclusive, que é editora-chefe de um jornal lá no Nordeste, e a Linda Bezerra, e ela levanta a mão 100% do tempo. Quando a gente começa a falar, ela já faz assim, ela fala, já não sei o que é o negócio. Mas o resumo é que, obviamente, como são universos completamente diferentes, né? A Gramado traz várias facetas de vários temas de negócios, de sociedade, etc. Então é muito interessante porque tem um monte de coisa que um monte de gente não sabe. Quando você abre essa porta no começo, fica fluido. Então um monte de gente no Divergente e no outro também, mas no Divergente especialmente, muita gente trocou de uma maneira intensa, aprenderam termos novos, que é muito importante, porque na hora que você vai fazer uma reunião, você vai fazer um negócio, você vai ler um paper, alguma coisa assim, é super fazer um paper. O que é um paper? O paper é um artigo científico, uma coisa do tipo, ou um estudo e tal. Então é super legal que são termos que a gente incorpora no nosso dia a dia. Futurismo nada mais é do que o desenho de cenários futuros, basicamente é uma ciência que tenta antever as probabilidades do que vai acontecer, não necessariamente o que vai acontecer, ou melhor, não necessariamente quando vai acontecer, mas o que vai acontecer. Ou seja, será que tal coisa é uma possibilidade? Quando você aplica isso para empresas, trazendo esse recorte um pouco menor, a ideia é tentar entender o que pode ocorrer com as empresas se tem um risco de ruína em algum lugar. Então, de repente, se acontecer A, B, C, D, as pessoas pararem de ir a eventos. Estou jogando um exemplo chulo, exagerado. Isso é um risco da ruína para Gramado, pelo menos no modelo original. Mas aí você tem um modelo de mentoria com GS Start, você começa a ter uns outros negócios. Então, de repente, não é tanto um risco. A ideia é que a gente se prepare no hoje para usar o imponderável a nosso favor para maximizar a receita, resultado, market share dos negócios. Então, basicamente isso. Como é que a gente faz isso? Desenha cenários, tenta entender o que pode acontecer, tem uma série de metodologias, você analisa vários fatores da sociedade. A gente usa 3 pilares principais, que são dores, necessidades, anseios, desejos humanos, o fator humano, a tecnologia e a conjuntura. Então, quando a gente olha esses 3, eles têm que estar em confluência. Geralmente tem 2 que já existem, já estão colocados lá na sociedade, e aí um terceiro tem uma probabilidade de acontecer. Quanto maior for e quanto maior for o seu impacto, um cruzamento entre esses 2, ali a gente deveria gastar tempo e gastar atenção. Para fechar, idealmente, a gente deveria fazer cenários sobre todas as coisas possíveis. Uma coisa que até outro dia era impossível de fazer. Mas agora com AI, por exemplo, a gente está fazendo com um cliente nosso de mercado de beleza no Brasil, um desenho com AI para que eles desenhem tudo quanto é cenário imaginável. Então a AI foi treinada para fazer o que a gente fazia, para fazer todos os cenários possíveis. Então, você imagina a quantidade, vira um grande banco de dados em que o pessoal dessa empresa vai lá e acessa, e eles põem lá, aconteceu tal coisa, não, e o negócio dá para ele uma
proativamente a melhor solução dentro daquele desenho meio que pré-aprovada já para fazer. Tem estatística de probabilidade, cara. Por exemplo, porra, cara, tu prevê cenários futuros. Uma porcentagem daquilo que realmente vai acontecer ou é tudo... Depende muito de cada área, assim, eu não conseguiria fazer um cruzamento geral. A gente fez uma época, junto com uma dessas empresas de research de mercado financeiro, um desenho para um fundo fictício, que era tipo, cara, se a gente montar um fundo e a gente selecionar as empresas meramente frente aos nossos desenhos. Então a gente vai desenhar e falar assim, essas empresas aqui têm um potencial de crescer, um mercado para crescer e tal, só que a análise tem que ser em mais longo prazo. E a gente não analisou a rentabilidade, tá? Então a rentabilidade final desse negócio seria menor do que outras que foram feitas. Porque a ideia era entender se a gente acerta o que cresce e o que diminui, o que evolui, o que ganha relevância no longo prazo ou não, e óbvio que é um indicador só. A verdade é que a gente acerta bastante, 70 e tantos %. Mas, de novo, não é rentabilidade. Então, de novo, se você equilibrar melhor a carteira, mas a gente consegue acertar com uma boa taxa de sucesso o que cresce, o que diminui, para onde está indo, o que não é tão difícil, a gente faz isso intuitivamente. Você que já teve startup, pessoal que acompanha a gente já teve startup, o startupeiro ele é alguém que olha para frente, porque você precisa necessariamente competir em mercado futuro. Você não consegue competir com a Nestlé hoje, mas você consegue competir com a Nestlé de amanhã antes dela chegar lá, porque você chega antes. Aí na hora que a Nestlé chega, aquilo vira um mercado grande, aquele negócio cresce, mas você precisa estar lá antes, entendeu? Então, você antecipar tendências permite que você sequestre o valor dos early adopters e você conseguir ter aqui, você tem uma base, em cima daquela base você constrói e o negócio vai crescendo em cima daquilo. Então, a gente já faz isso meio intuitivamente. Todo mundo que está assistindo a gente faz cara, isso. Ele é muito mais... a crença dele é muito mais intuitiva do que análise comportamental. É que esse intuitivo, de novo, se você sistematiza, eu fazia, a gente desenhava e tal, era muito no começo, hoje a gente tem 22 pessoas, o negócio no começo era muito vinculado a mim, como é que eu desenhava, e a gente falou, cara, precisa sistematizar esse negócio. Eu peguei um amigo meu, inclusive teve com a gente aí, o Igor, que é da Jaguar Land Rover, e a gente começou a desenhar, tipo, como é que a gente tira o racional da cabeça e coloca isso num canvas, num exercício que possa ser replicado, em que pese não com o mesmo resultado, mas que possa ser replicado com quantas pessoas forem. E a gente desenvolveu uma série deles, um que eu gosto muito, que é um híbrido de coisas que já tinham no mercado, uma mistura e tal, eu acho um mandala de sinais em que a gente consegue pegar e fazer as pessoas transformar essa intuição num exercício de fato. O que significa o seguinte, mesmo aquela pessoa que não sente essa intuição, que não tem essa intuição, ela consiga executar esse negócio. E aí, quando você espalha isso na organização, a chance do volume, você tirar a qualidade, acaba crescendo. Então, o startupeiro faz isso às vezes intuitivamente, mas eu garanto para você que se você sistematizar o processo, aqueles caras que antecipam tendências vão continuar antecipando tendências. Então, a maior tendência é que quem antecipa tendências siga fazendo esse negócio e cada vez com mais ênfase, ainda mais se fizer isso com intencionalidade. Porque às vezes a gente faz, percebi uma oportunidade, um insight. Mas se você começar a falar, cara, como é que eu construí esse insight? Da onde veio? Quando a gente montou, sei lá, Easy Park, por exemplo, lá atrás, que é uma startup que eu tive que andou de lado depois, mas originalmente era o seguinte, a premissa era, nós gastamos tempo em uma série de tarefas rotineiras XPTO. Quais são essas tarefas? Essa, aquela outra. Legal. Como é que a gente conseguiria resolver isso aí? E a gente começou a ver um padrão em comum de uma série de coisas. E o tempo virou a chave. Por que foi para estacionamento? Porque a gente tinha mais acesso, porque era um mercado desregulado, pulverizado, uma série de coisas que a gente falou que são barreiras de entrada interessantes para outros entrantes. Mas a verdade é que o racional de encontrar o problema foi a premissa é igual ciência. Você vai lá e fala, você tem uma hipótese. Você vai testar essa hipótese, mas você entender quais são te traz uma possibilidade de trazer o resultado com mais consistência, você poder fazer isso com mais vezes. Então eu tenho certeza que você pegar a maioria dos startupeiros, os caras que já está pelo menos uma segunda ou terceira startup, esse cara, ele já faz esse processo. Às vezes pode até ser que ele continue fazendo intuitivamente, mas se ele sentar para desenhar, faz um processo natural. Ele conseguiria sistematizar, o que inclusive vale muito a pena. Porque se você sistematiza, você consegue trazer previsibilidade, intencionalidade para o negócio. Ok. Cara, tu tem uma frase que eu gosto muito, que é... Ainda bem que eu tenho uma. Não, você tem uma que é muito forte, cara. E eu utilizo nos projetos da Gramado Summit. Tá? Ih, rapaz, plágio. Que não, pô, bota tua foto com o garoto propaganda. Legal. Pô, cara, olha aqui, olha o palco principal, as celebridades que eu carrego no palco. Incrível. Flávio Alessandro. Tá tudo a ver. André e Flávio Alessandro. Igual. Não, acho ótimo, cara. Não, mas aí que eu acho que tá o mix. Não, eu também acho. Acho que é uma mistura que é uma coisa que você encontra em Gramado. Mas, cara, que o futuro é de quem sabe navegar no caos e se sente tranquilo. Fica confortável nele. Que é isso, espanhol? Que é da tranquillo, não? Claro, não sou né? Que dá uma tranquila del caótico. Mas me explica isso, cara. Cara, Porque assim, porra, vamos... Legal. Desculpa, eu me distrai que tem uma galera fazendo caiaque ali atrás, tem uns veleiros. É bonito aqui, né, meu? E tal. Eu vou deixar vocês pra trás daqui a pouco e vou entrar num veleirinho, num hobbycast daquele ali. Cara, e assim, ó, em off, o Candreva foi um dos caras
Quando veio pro Uruguai a primeira vez foi naquele rolê que a gente Não, fez, eu tinha vindo antes. mas que aí, tu ficou impressionado depois daquele rolê, tu fez até declaração pro Uruguai, cara. Não, eu Disso. curti. Curti pra caramba, Gostei da vibe, acho legal, acho uma população bacana e tal, não sei o quê. Ele tem umas burocrasiazinhas aqui e ali e tal, mas assim, no geral, eles são pessoas muito legais, proativas, querem ajudar, querem contribuir. O lugar é bonito, o clima é gostoso, ele tem um que meio. Esse clima aqui é um clima meio São Francisco no rolê. Não é isso, cara. Porque, pô, pia, meio friozinho, mar no fundo, a galera velejando, é bem similar. Sem os problemas de São Francisco, diga-se de passagem, mas, cara... Mas também sem um monte de coisa boa. Não, tudo bem, pô, mas... É um equilíbrio. É um equilíbrio. Não tem cracudo, mas não tem gente, então é por isso que não tem cracudo. Mas, cara, me explica o rolê, porque assim, cara, a maior parte das pessoas, e eu tô falando da população normal, tá? Beast. Não gosta do caos. A maior parte das pessoas acha que eles podem controlar o caos. E esse é um grande problema. A gente enxerga que é possível. Nas empresas isso é muito claro. As pessoas tendem a tentar manter tudo travado do jeito que é e entender, a gente não pode errar, a gente não pode ter falha, a gente não pode ter não sei o quê. E o fato é que o ambiente se tornou hostil para esse tipo de organização e para esse tipo de profissional, porque a velocidade das coisas cresceu muito. Então quando eu falo que o futuro é de quem sabe navegar no caos, é porque o caos é inevitável, o caos já existe, é só a gente olhar, entra online, vai ver uma thread de comentários e a quantidade de informações e eleições e não sei o que lá fora e tal. A conexão, a hiperconectividade gera uma velocidade muito maior. Então, hoje a gente tem acesso à informação como a gente nunca teve antes. Imagina, isso aqui que a gente está fazendo era tipo uma estrutura de televisão e tal, um negócio meio louco, era impossível da gente fazer. Então, a velocidade do acesso à informação, quem está assistindo a gente agora, se tiver curiosidade sobre alguma coisa que a gente falou, a pessoa consegue pegar, clicar do lado, puxar enquanto está assistindo, puxando o celular, tocando mensagem e tal. Na verdade é o seguinte, a velocidade das coisas se tornou uma coisa intensa, isso traz hiperconectividade, hiperacesso, esse hiperacesso acelera o processo. Então, a grande novidade é a velocidade. E nessa velocidade as coisas começam a ficar mais caóticas. Se você pegar um carro e começar a dirigir ele cada vez mais rápido, cada vez mais rápido, cada vez mais rápido, chegar uma hora que o controle diminui. Invariavelmente, pode ser o carro que for. Cara, uma excelente análise. O controle vai diminuindo. E aí, assim, ou você fica confortável dirigindo. Tem uma frase, eu acho que é do Zanardi, não sei se sabe, piloto de Fórmula Indy, que perdeu as pernas, inclusive, tal, que ele fala o seguinte: é do Andretti. Fala o seguinte: se você não. Se tudo está sob controle, você não está indo rápido o suficiente. Eu adoro automobilismo, e a verdade é o seguinte: se o seu objetivo numa corrida, evidentemente, é ser o mais rápido. Se você está com tudo sob controle, você não está nem perto do limite do que você pode fazer. Então, você precisa chegar próximo daquilo que é o caótico, inclusive intencionalmente, para que você possa ficar confortável naquilo, para que de fato você possa navegar num mundo em caos. Se você olhar eleições agora, com alguns candidatos que vêm do ambiente digital, mais notadamente em São Paulo, por exemplo, e de novo, eu estou falando de política, mas é analisar o seguinte: você possivelmente, ou você tem entre os 3 principais candidatos à maior cidade do hemisfério sul do planeta, alguém que sabe manejar tão bem o ambiente virtual, esse ambiente de velocidade, com intensidade brutal, que consegue competir com mídias tradicionais, consegue competir com uma máquina inteira em volta. É um negócio, é uma novidade isso. Isso é uma novidade importante de entender, porque se isso acontece na parte de organização política, isso acontece em todo o resto. Você fala, não, no meu não, que era o que eu ouvia quando, por exemplo, o Uber estava surgindo, o pessoal falando, não, aqui em Fortaleza, não lembro os taxistas, não, aqui não vai acontecer. Eu falei, cara, mas porque vocês são especiais, por quê? E geralmente a gente tende a olhar pra gente como uma coisa muito especial, porque eu entendo, porque eu acho isso, porque eu acho aquilo. Em resumo, porque nós usamos o nosso gabarito como referência para tudo. A gente fala assim, a minha vida foi assim, quem eu conheço é assim, óbvio que a gente convive com gente que é parecido com a gente tem convivência com... É raro você conviver na divergência, de fato, para inclusive puxar. Cara. É raro a gente conviver na contestação. E aí foi inclusive do que eu falei lá no palco principal, mas é raro a gente ter esse choque. E quanto mais você viaja, mais você se conecta, mais você troca com pessoas, mais curioso você é, mais você estuda, mais você lê, mais você vê, você entende história, você começa a olhar que, a bem da verdade, o seu gabarito é um pequeno microfiltro dentro de já um filtro que já existe. Então, assim, é quase que um cone. E você tá vendo um nadinha lá na ponta, e o universo é muito maior. E você entendendo isso, você começa a perceber que, cara, não adianta, eu consigo controlar isso aqui, mas se eu não consigo controlar, é expandido. Cara, caceta, velho. Olha só. Cara, eu curto a analogia prática, entendeu? Quais analogias? E até porque, assim... Não dirijam rápido. Não dirijam a 140 por hora para mais. Mantenham... Não, figurativamente. Só pra dar um contexto. Mas, cara... Se beber, não dirija. Eu não bebo. Mas, cara, eu acho esse papo muito legal mesmo, e acho que pra gente estar trocando uma ideia assim, a gente tem que ter um mínimo de nível intelectual pra entender muitas das coisas
que a gente tá conversando. Só que, eu digo do ponto de vista empresarial, tá? Aham. Só que a maior parte do país, cara, tu tem 90%, sei lá, das empresas que são formadas de micro e pequenos empreendedores que muitas vezes quando começam a ouvir um monte de coisa assim, parece que esse discurso ele não se encaixa nessa realidade. Porque, cara, é um mundo muito digital, não é pra mim e tal. Como que eu encaixo tudo isso que tu falou, cara? Pra quem, sei lá, tem uma padaria e quer, cara, continuar crescendo num ambiente que tá cada vez mais rápido, um ambiente que tá cada vez mais digital. Cara, eu acho que... serviço e produto básico, Sim, dia a dia. economia real. Economia real. Eu acho que encaixa mais do que pros outros, pra te falar a verdade, tá? Porque o digital, querendo ou não, o cara que nasce digital... Faz como, cara? Mas o cara que nasce digital, ele já está digitalizado, ele já nasceu nesse negócio. Então, esse é um desafio a menos que ele tem. O cara que está na economia real, ele tem uma economia muito maior, um espaço muito maior, a gente subvaloriza isso, porque no ambiente, obviamente, o ecossistema de inovação, o ecossistema de startups é composto por cool people, com acesso, com mídia, com não sei o que, etc. Então, ele parece muito maior do que ele é. Se olhar em números, eu não tenho os números aqui de cabeça, mas que o pessoal que estiver assistindo pode olhar, a gente pode colocar um lettering aí depois. O mercado de tecnologia, se for colocar geral, ele é muito menor, o mercado de produtos digitais, mas ele é muito menor do que o mercado de economia real. Total. A economia real é infinitamente maior, sobretudo no Brasil. Até fazer um parênteses, cara, Brasil tem... Ontem eu fiquei sabendo dessa história, tá? Cara, tinha um cara aí que... Um dude. Ele faz, tipo, fabrica tapete pra carro, tá, cara? E é um negócio de 350 milhões de reais. Então é isso. São só países como o Brasil que proporcionam esse tipo de coisa. Eu tive desses grupos de empresários que se formaram, então eu tava conversando com os caras, um faz parafuso, aí o outro faz tubo pra extração, sei lá do que no mar. Empresas de milhões, né? Você vai ver o tamanho dos negócios, assim, o cara que tem a empresa de manutenção de pneu em Goiás e tal, que virou não sei o que virou é gigante. E é um dude. It's a dude, entendeu? Um cara que trabalhou pra caramba, um cara que correu atrás, um cara que soube gerar valor, que às vezes não tem o preparo para aquilo e tal, e foi atrás. Cara, eu vou ser simples na resposta, porque a resposta não tem a ver... na minha leitura deu uma travada aqui, hein? A resposta não tem a ver com... a resposta não tem a ver com nada cheio de frufru, assim, nossa, uau, genial, futuro. A resposta tem a ver com o seguinte, trabalho duro, não tem muito segredo. E aí, obviamente, se valer das tecnologias, está conectado com todo... Mas para mim, o principal é de fato, trabalho duro, ou seja, quem trabalhar mais, muito provavelmente vai ter mais resultados. Isso não é uma certeza, uma máxima, mas quem trabalhar menos, eu garanto que vai ter menos resultados. Você precisa trabalhar menos intensidade. Mas para mim, o principal, uma coisa que eu tenho batido muito, é intencionalidade. Você fala assim, cara, eu gostaria que o meu negócio fosse para tal lugar. É o exemplo da minha mãe com uma loja lá que ela tem, que é um exemplo próximo. Não, cara. Começou a me seguir no Instagram, me senti agora muito famoso, cara. É isso. Tá, agora tô a blogueira mar, velho. Mas precisa de um media training. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Mas enfim. Mas o grande lance é o seguinte, né? Ela tinha uma loja física em São Paulo. E ela insistia muito com essa loja. Abriu outra loja, aquela insistência de vou ter lojas. E é um negócio que eu acompanhei muito de perto. Cara, você precisa ter uma loja, você precisa ter um ponto bom fica cada vez mais caro, você tem estoque ocupa espaço, é um espaço que custa, tem funcionários, tem roubos, tem uma série de problemas que envolvem uma loja física. Eu falei, vamos migrar pro digital e tal, não sei o quê. Enquanto ela não tinha intencionalidade, mesmo que eu tivesse próximo, de novo, não é a questão do acesso ao conhecimento, eu vivi aquilo, tinha pessoas que desenharam plataformas de e-commerce gigantes, foram vendidos, então assim, eu convivia para saber, porque eu sei que é melhor, tipo, matematicamente melhor. Pode ter seus desafios, mas eu sabia. Entregava para ela a informação e conversava. Enquanto não houve intencionalidade do lado dela de falar, eu vou mudar esse negócio, não adianta. Então, no final do dia, eu imagino que um monte de gente que, eu não tenho acesso à informação, mas você não tem porque você não tá pondo a intencionalidade em achar que é negócio. Eu não sei digitalizar. Aprende. Hoje em dia dá para aprender qualquer coisa. Intencionalidade é uma palavra muito legal, cara, de verdade. Mas geralmente o que falta para qualquer coisa é isso. Pô, você tá começando um namoro com a guria, sei lá do que e tal, já pus guria agora, cara. O pessoal se identificar aqui melhor e tal, galera. Não é que vocês estão no backstage aí não, eu tô falando com a câmera. Que loucura, que egocentrismo é esse? Cara, viu? Tem 70% que vem de fora do estado do Rio Grande do Sul, né? Gramado sempre. Mas aí eles se adaptam, eu me adapto. Tu tem que se adaptar também, tu tem que falar como se fosse, estão fazendo uma obra aqui agora, mas interessantíssimo. Aí, o negócio é o seguinte, pô, você tá saindo com a guria, se tu não bota intencionalidade no negócio, pô, mano, aí manda uma mensagem, fica meio descompromissado, aí não sei o que, não vai. Eu tô querendo trazer um novo board member, por exemplo. Tem mais uma obra aqui, cara. Me convidaram pra série, deixa eu ver esse rolê aqui. Rapaz do céu aí, os caras estão reconstruindo a parada aqui, preparando pro verão, quando chegarem os outros 100 humanos. Viu? Deixa eu te falar um negócio. Aí, pô, você tá construindo um negócio, você quer fazer um podcast, tá? Por exemplo, me convidaram pra fizeram um convite pra entrar num outro board agora recentemente. Aí fizeram um convite, não sei o que, vai ser incrível, vai ser não sei o que, lá. Fizemos uma reunião, né? E depois o negócio foi. E os caras, não, a gente quer muito. Eu falei, mas não quer muito. Se quisesse muito, eu tinha resolvido. Então, assim, às vezes, para fechar um negócio, fala, pô, manda o contrato, manda a proposta. Tem intencionalidade. Então, eu vou dizer que, assim,
Esse negócio de economia real, a minha leitura, pode ser que eu estou sendo simplório, pode ser que eu não tô no ponto certo e tal, mas a minha leitura é, tem intencionalidade do que você quer. Então, pô, eu gostaria que minha padaria fosse a melhor padaria desse bairro aqui. E aí, informação, pô, lê o 0 to 1, mas vale para negócios digitais. Mas, cara, informação, é conteúdo, você pega, começa a tomar, vem numa feira, troca, vai com as pessoas, não sei tal coisa, pô, eu quero dizer de coisa que eu não sei. Com esse negócio de AI hoje em dia, cara, você tem as respostas. Mesmo que ela dê uma viajada de vez em quando, no básico ela não vai viajar. Né? Hã? E de forma gratuita. De forma gratuita. Tem o dobro de celulares do que gente. Exato, então, assim, cara, usa o troço, você tem uma máquina, você tem um gênio da lâmpada no bolso. Já tinha com o Google, com o AI você tem um gênio da lâmpada que conversa com você. Então, por que não utilizar esse negócio todo? Então, eu adoro ler paper, eu gosto muito de longevidade, gosto muito desses temas que tem a ver mais com, vamos dizer, a saúde, o ponto de vista da áreas biológicas de maneira geral, mas sobretudo de saúde e longevidade humana. E, evidentemente, os termos são super técnicos. Vai ler um paper, tem uma série de termos técnicos. Agora a galera sabe o que é paper, quem não sabia já. Tem uma série de termos técnicos espalhados para todos os lados. O que eu fazia? Eu tinha que ir lendo, pegava o termo, punha, abria uma aba, o que significa? Aí eu li um outro troço, que já tinha um outro termo, e abria, assim, 15 abas. Agora eu consigo pegar o negócio inteiro, virar pro chat GPT e falar assim, ora, transforma isso aqui num linguajar que me explique o que é o todo, deixando o termo lá e me põe entre parênteses e tal. Então você dá um prompt pro negócio, o troço me traz pronto. Eu não preciso ficar abrindo um monte de aba. A velocidade eu ponho para ouvir. Então, cara, eu criei um audiobook de um paper que eu consigo entender. E dá para você falar para ele fazer numa maneira interessante, como se estivesse batendo um papo. Cara, você aprende o que você quiser. Você tem um professor infinito. Então, cara, eu acho falta de intencionalidade. Cara, intuição e intenção, tu sacou? Falta um terceiro I aí pra gente fechar um triângulo. Não tem ilustração. Ilustração. Não, cara. Pô, eu também, mas eu inventei o que veio. Beleza. Sabe qual é o terceiro I? Incômodo. Porra, pô. Caralho. As pessoas precisam estar incômodas. Obrigado. A primeira vez que ele me cumprimentou nesse evento aqui. É difícil esse negócio. Tristeza. Bom, cara, intuição, intenção, incômodo. Intencionalidade, mas vamos botar intenção. Exato. Cara, eu acho que assim, se você não tá incomodado, eu gosto mais de intencionalidade. Mas que bom. Beleza. A divergência, eu gosto de divergência. A gente botou até o nome no rolê por causa disso. Exato. Mas acho que se você não está incomodado, a gente viu vários painéis falando de novo sobre longevidade, etc. Mas por que eu estou trazendo esse ponto? Não tem nada a ver com longevidade, tem a ver com um aspecto, sobretudo do brasileiro, mas do mundo inteiro, mas especialmente o brasileiro. Nós, como brasileiros, cuidamos muito pouco da saúde de maneira preventiva. O que significa isso? Quando tem um problema, a gente vai no hospital. Quando tem um problema, a gente vai ao médico. A gente não faz isso preventivamente. O que significa que nós agimos por incômodo. Mas isso acontece em tudo. Se você tem uma coisa que te incomoda enormemente, você vai lá e age contra essa coisa. Então, eu acho que a gente se incomoda pouco. A gente reclama, mas a gente se incomoda pouco. A cidade tem isso, legal, tem aquilo, tem aquele outro, tem não sei o quê. Tá um problema no sinal, tem buraco, tem não sei o quê. O que a gente pode fazer em relação a isso? Porque só reclamar e apertar botão não resolve. Mas se você se incomodar ao ponto de você ir lá e ter intencionalidade para resolver o negócio, eu costumo dizer, são outros 3 Is, mas na verdade eu tenho 3 Is que é inspirar, instigar, incomodar, e o quarto seria instruir, se você tiver tempo para esse negócio. Então, se você consegue inspirar as pessoas a olharem para algo que elas acham interessante, se você consegue instigar as pessoas a buscarem mais por natureza própria, porque não adianta você ficar pondo impulso você, as pessoas têm que ir sozinhas. E se elas estão incomodadas o suficiente com alguma coisa, elas geralmente conseguem. E aí você consegue instruir mais ainda, porque aí você pega pela mão e leva. Então, eu acho que são uma chuva de Is, mas que indicam um caminho interessante. Se você tiver uma boa intuição e que você pode transformar num processo, né? Como a gente falou, um processo desenhado. E aí... Obras. Vamos de novo, deixa eu tentar voltar. Se esse cara voltar, a gente pode jogar algo nele, não? É real, não, porque eu vou intervir nele ali. Fica tranquilo, ele não precisa gostar de mim, precisa gostar de vocês. Vamos voltar. Isso dá pra deixar, viu? Sorri agora. Então, resumo, a gente tá falando assim, intuição, intencionalidade e incômodo. Então, se você tiver uma intuição que, de novo, você pode pormenorizar e transformar isso num processo. Se tiver intencionalidade de resolver, você perceber as coisas, você fala assim, eu quero isso, aquilo eu não quero, tiver isso claro, eu acho que falta clareza muitas vezes. E você tiver incomodado o suficiente, muito provavelmente você é capaz de gerar uma mudança, uma transformação. E aí, isso é o ficar confortável no caos. É exatamente isso, é você conseguir dentro do, vamos dizer, do imponderável entender, você conseguir ter a intenção de, cara, eu vou atravessar, eu tô num mar revolto com aquele veleiro ali e tal, eu vou atravessar esse negócio, eu tô incomodado que eu tô nesse mar revolto, eu quero sair daqui. Então essas 3 coisas são impulsos poderosos. São impulsos poderosos, né? Cara, como fica fácil da pessoa entender quando a gente consegue de uma forma muito prática
dá todo um rolê complicadinho, que não seria complicadíssimo, mas assim, muitas vezes fica muito distante. É clareza, às vezes falta clareza. Cara, pra fechar, eu queria te fazer uma pergunta de um tom pessoal, assim, porque numa das nossas inúmeras conversas, a gente estava aqui no Uruguai, tendo um rolê muito, muito legal. Quando a gente veio antes. Quando a gente veio antes, que a gente estava ali na casa dos Solanas. Aí eu te falei assim, como é que é? Maio, junho. Maio, sei lá, por aí. E eu te perguntei, cara, eu acho a tua vida incrível, velho, porque assim, tu tem muita responsabilidade, mas tu trata de uma forma muito leve e tu não tem casa, cara. Tu tá sempre em um lugar muito aleatório no mundo. Eu acho que tu tinha voltado de uma viagem pra Dinamarca, pra Noruega, pode ser? Pode ser, eu tinha voltado ou eu ia? Acho que eu ia. Suécia, talvez. Eu acho que Suécia. Não, eu fui pra cidade, eu fui pra Islândia antes. Enfim. E aí, cara, tu me trouxe um contraponto muito interessante, que é tudo, que basicamente na minha cabeça foi tudo aquilo que tu escolhe fazer, tu acaba abrindo mão de outras coisas também, e aí tu fez uma análise com a minha vida. Então eu queria que tu trouxesse um pouquinho disso pra gente fechar. Não, realmente, eu não posso reclamar. E evidentemente eu tenho uma vida atípica, né? E eu tenho consciência disso no sentido de que, inclusive, esses trade-offs que eu comentei, essas coisas que eu deixo na mesa, vamos dizer assim, obviamente são coisas que em algum momento talvez eu queira parar de deixar na mesa, ou tenha que parar, no sentido de tenha de construção de vida, de intencionalidade de vida. Mas eu olho e falo, cara, é uma mega oportunidade, assim, eu viajo... Caraca, desculpa, é que a galera realmente deu assim, tipo, dane-se, assim, né? O meu trabalho é pôr o copo porque vai bombar. Não tem gente pra bombar, entendeu? Não dá, se vier todo mundo não enche, viu? Mas vamos lá. Então, de fato, eu tenho uma vida muito atípica, né? Eu pego, sei lá, 150 voos por ano, eu viajo pra tudo quanto é canto imaginável. Eu tô falando de uma maneira pretensiosa, foi uma construção, isso foi acontecendo, não foi uma coisa... E depois de um tempo eu falei, cara, é aqui esse caminho, eu quero apertar, eu quero realmente... O negócio da intencionalidade que a gente falou, eu quero fazer esse negócio. E é muito legal. De fato, pô, esse ano eu tava fazendo conta disso, esse ano eu fui pra 15 países diferentes. Pra pensar, a gente tá agora em setembro, eu fui para 15 países, outubro, basicamente, fui para 15 países diferentes, conectando com uma série de coisas a trabalho, uma extensão aqui, eu tô numa vibe de trilha e tal, tô subindo um monte de coisa antes de vir para cá, fui pra Patagônia, nunca tinha ido à Argentina, tinha pisado só na Argentina brevemente, nunca tinha ido à Argentina, pô, fui, subi a montanha, fiz não sei o que, conheci gente, troca e vai para lá, e tá rodando 1.200 quilômetros em pouquíssimos dias, então, se você analisar, muito interessante, mas aí tem um trade-off, né, e tem um trade-off importante nesse negócio, que é eu gosto do que eu faço, acho que tem um privilégio gigantesco de poder conhecer Brasil, por exemplo, lugares que o pessoal não vai geralmente, interiorzão do Pará, do Amazonas, de estados variados, no centro-oeste, no sul, em todo quanto é lugar. Isso me dá uma visão de Brasil que é muito interessante de entender de fato. Você não ouviu, não é possível que esse fulano vai ser eleito. Fala, não, é bem possível, porque tem lugares do país gigantesco que a gente tem, que tem essas coisas. E aí a cosmovisão de mundo, de você poder comparar realidades diferentes, de você poder ir para a Dinamarca e ver um processo se transformando, o país com um número de muçulmanos crescentes, por exemplo, isso é uma transformação cultural poderosa num país que originalmente teve uma presença católica muito importante. Então, esse tipo de conexão. Agora, qual é o trade-off? Por exemplo, como é que eu vou fazer para ter um relacionamento, por exemplo? E aí não é uma coisa que eu falo, nossa, aquilo não é uma escolha. Mas essa escolha não é da intencionalidade. É tipo, cara, se eu quiser ter um negócio desse, eu preciso diminuir. Se eu quiser montar a família, como por exemplo você tem, que é umas coisas, eu lembro que o pessoal fala, isso, aquilo, não sei o quê, uau, que incrível. Eu falei, legal, adoro o que eu tenho. Mas tem outro lado que eu não tenho, que é uma jornada 2 que é extraordinária. Você tem uma jornada 2 com as filhas apareceram e tal, não sei o quê. Essa construção, isso é uma outra viagem. Um dia eu vou embarcar nessa viagem. E tenho certeza que vai ser incrível. Então são trade-offs, a gente escolhe. Em todo momento a gente escolhe uma coisa para lá, uma coisa para cá. A gente escolheu estar aqui, a gente podia estar fazendo outra coisa, a gente podia ter vindo para Punta, podia não ter vindo para Punta. A gente escolheu fazer coisas juntos. De novo, é sempre uma escolha, meio Matrix o rolê, mas é uma escolha. Você escolheu falar, cara, estarei casado, terei filhas, e é uma coisa que você vê que você vibra com aquilo ali, cara, e elas vibram de volta, e é uma marca tua. Você vê o Pianges falando, e é o negócio dele. O negócio dele é ser pai. Eu tenho amigos que o negócio é ser pai. Não, amigo nosso em comum, o Alfredo, é um que com certeza quando for pai, vai ser assim, o pai. Tipo, concordo. Vai levar o moleque pra surfar, vai não sei o quê, vai achar um barato, vai olhar outro. Nardon é um cara que adora ser pai, quer ter 600 filhos. E adora ser pai. O Felipe que tá com a gente, o Criptomestre, ele quer ter 9 filhos. Já falei, quer ter 9 filhos. Que não sei o quê, que a Trox, o quê. Então, algumas outras pessoas que não... O ponto não é o ser pai ou não, é uma escolha. E é uma escolha que, obviamente, você deixou coisas na mesa também, certo? Você escolheu deixar de fazer outras coisas. Muitas. E não é ruim, é só que a gente, entre 300 mil coisas possíveis, incríveis, interessantes que a gente tinha, a gente falou, essa daqui é que eu quero fazer. E a clareza de saber, às vezes meio no caos, porque certeza que relacionamentos não são lineares, que filho, o negócio deve dar um trabalho enorme, deve ter horas, assim, difíceis, super complexas.
Mas sempre, no final do dia, você fala, cara, o saldo é mega positivo. E aí você põe a intencionalidade naquilo. Acho que essa é uma intencionalidade, inclusive, biológica, que impulsiona a gente. E aí as outras são consequências dessas, talvez seja a maior delas. Fudido. Obrigado. Eu adorei, Apesar foi muito legal. do backstage caótico. Não deu super certo. E até eu fiquei bravo, porque eu não gosto de ficar bravo, velho. Mas o futuro é de quem sabe navegar no caos, de quem fica confortável nele. Bora navegar no caos. Não consegui navegar no caos. Tá tudo certo, é normal, você tá cansado depois de uma mega entrega. Tá tudo certo. Então valeu, Pode da Gramado. Obrigado. Mega Vibes. E nos vemos em junho, 4, 5, 6 de junho. É isso, 2025 num em Gramado. frio tremendo. Eles querem que a gente vá congelando, vá estileira, vá vestido bem, etc. É isso, Mega Vibes. Bora Beast. Bora.